Vamos para a palavra do Senhor agora, momento de reflexão, reverência e santo temor a Deus. Mateus, capítulo 24, versículo 10. Diz assim a palavra do Senhor: nesse tempo, que tempo Jesus está dizendo aqui? No tempo do fim. Nesse tempo, muitos hão de se escandalizar, trair e odiar uns aos outros. Vamos para o verso 12. E por multiplicar-se a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Verso 13. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. Deixa aberto aí Mateus 24, não feche apenas os olhos, vamos orar mais uma vez. Pai Santo, mais uma vez rogamos a Ti a Sua graça, que se apiede de nós, Senhor, em um tempo frio, escuro, sombrio. Guarda Teu povo, tira de nós esse espírito gélido, indiferente, egoísta, e traz nós o senso do espírito do Evangelho, amor, abnegação, entrega, doação. Senhor, precisamos para a condução desse culto de graça, sem a qual não podemos ir adiante. Despeja da Tua graça, Senhor. O próprio nome diz, é favor imerecido, benevolente, gracioso do Senhor. Traz sobre toda essa congregação, não deixa nenhuma mente dispersa, nenhum coração frio, mas leva todos cativos à Tua obediência, cheios de temor e reverência, diante do Deus Trino, do Santo Deus, de maneira que o Teu reino avance, que Tu recebas glória para Si, e nos conforme a imagem do Seu Filho, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, esse pequeno trecho que eu li, preste muita atenção no que vai ser dito. Esse pequeno trecho que eu li faz parte de um dos mais famosos sermões de Jesus. Sermão que ele proferiu no Monte das Oliveiras. É chamado um sermão escatológico, sermão profético e o sermão da vigilância. Por que tem esse nome? Sermão escatológico e sermão profético. São profecias que Jesus faz de acontecimentos que ocorreriam próximo ao fim dos tempos, ao fim do mundo. Acontecimentos, sinais que ocorreriam, que marcariam o retorno de Jesus, a volta de Jesus. Então ele começa a proferir essas palavras, respondendo uma questão dos discípulos, que dizem: Mestre, quando sucederá todas essas coisas? Quando será o fim? Jesus não diz com exatidão o dia, a hora, o segundo e o minuto, mas ele deixa alguns sinais, e quando esses sinais ocorressem e fossem cada vez mais intensos, isso definiria que o fim estava próximo. E essa porção que eu li aqui na introdução, o texto base do meu sermão, são alguns dos sinais que marcariam o fim. E eu quero destacar um deles aqui, e destacar um momento que nós estamos vivendo. Um desses sinais, ele diz que, no verso 12, o amor de muitos se esfriará. Haveria um tempo na sociedade que ela seria marcada pela inafetividade, a falta de afeto. Esse é o tema da minha mensagem, a inafetividade humana, o esfriamento, o arrefecer
do amor. E parece que nesses tempos, nenhum desses sinais tem se cumprido com tanta precisão, com tanta profundidade, com tanta extensão, como esse sinal. Estamos fazendo parte de uma geração fria, pessoas sem amor fraternal, sem amor ao seu próximo, um tempo onde estamos vendo uma sociedade tomada pela indiferença. Não há preocupação com o sofrimento alheio, com a dificuldade alheia, um desinteresse pela necessidade do próximo, uma indiferença pelo sofrimento do próximo. É uma geração fria, onde ninguém se importa com ninguém, e raríssimas as pessoas que se comovem com o sofrimento alheio. É um momento muito crítico da existência humana, uma geração profundamente egoísta. E Jesus disse que esse cenário seria típico do fim. Esse esfriamento do amor cobriria toda a face da terra. As pessoas seriam frias, calculistas, egocêntricas, egoístas, indiferentes umas com as outras. Quem tem mais de 40 anos aqui, vai se lembrar que quando chegava as vésperas do Natal, o mês de dezembro, falava-se muito de espírito natalino. Famílias se reuniam, presentes eram colocados embaixo de uma árvore, pessoas se reencontravam, abraço, beijo, calor, carinho. Quem tem de 20 anos para cá não sabe do que eu estou falando. Isso acabou. Pessoas que passam o Natal, por exemplo, dormindo, brigadas umas com as outras, não olham uns nas caras das outras, famílias não se reúnem mais, não se presenteiam, não se abraçam, não se beijam, e quando se reúnem é para falar mal uma das outras. Acabou isso, daquele momento de união. Palavras como eu te amo não se ouvem mais. Você não vê mais o pai falar para o filho: filho, papai te ama. Ou a mãe falar para o filho: filho ou filha, mamãe te ama. Marido e esposa não trocam mais afetos. Meu amor, você é a pessoa mais importante da minha vida. Eu amo você. Essas coisas têm acabado. O amor entre o sexo oposto foi substituído por lascívia. O jovem homem, quando olha uma garota, só pensa no corpo. Esse, para mim, esses aqui são dos sinais mais horrorosos da volta de Jesus. A Bíblia fala de sinais como terremotos, guerras, fomes, pestes, estamos vivendo uma, mas todas essas estão em campo físico. Essas são em campo ideológico, afetivo, sentimental, amoroso. São sinais horrorosos. E nós, como cristãos, não podemos dar o luxo de deixar essas coisas adentrarem. Dessas coisas nos alcançarem. Somos a instituição do amor. Devemos ser conhecidos pelo amor, propagadores do amor, pregadores do amor. Mas, infelizmente, esse sinal da inafetividade tem acontecido. Qual a última vez que o marido abriu a porta do carro para a esposa entrar? Puxou a cadeira para ela se sentar?
veio do trabalho com um buquê de flores, escreveu uma carta para ela, se declarou. Qual a última vez que o pai saiu do meio do furacão do trabalho para pegar o telefone 2 minutos e ligar para o seu filho e dizer: papai só está te ligando para dizer que te ama, que você é o bem mais precioso do papai depois da mamãe e do Senhor Jesus. E as amizades? Levanta a mão aqui quem tem 2 amigos pelo menos. Você não vai conseguir levantar a mão, provavelmente você não tem 2 amigos. Eu não estou falando perfis nas suas páginas, que aquilo não são seus amigos. É uma geração, um tempo muito frio. Isso é lastimável. Ver os efeitos disso, as consequências disso na sociedade é cruel. E nós vamos ver essa noite alguns frutos da inafetividade humana. Quantos males ela causa. Quantos males ocorrem com um homem, com uma mulher que se deixa levar por ela, que se esfria, que se torna indiferente, que deixa o amor acabar para com sua família, para com seu semelhante, para com os irmãos em Cristo. E o próprio texto nos dá alguns sinais dessa inafetividade e vamos passar por outros na Bíblia. O primeiro fruto da inafetividade, do amor se esfriar, a inafetividade é marcada pela deslealdade, pela infidelidade. Em razão desse amor se esfriar, as pessoas se tornaram desleais, infiéis. Não encontramos mais hoje na nossa sociedade pessoas leais, que estão conosco em todo tempo, em todo momento, prontas a nos defender até o fim. Companheiros, amigos, parentes, irmãos em Cristo, leais. Aqueles que te defendem, estão com você até no fim, nos momentos mais difíceis, onde você mais precisa, onde ele pode se comprometer se fizer o tal, mas ele está lá, fiel, leal, com você, até o fim. Mas a inafetividade, ao contrário da lealdade, ela traz o oposto. E o texto diz: naqueles tempos muitos se escandalizarão e trair-se-ão uns aos outros. Por causa do amor se esfriar, as pessoas não serão leais, pelo contrário, traições ocorrerão. Nós, na nossa caminhada nesse mundo, nessa sociedade, somos marcados por isso, traidores, pessoas em quem nós confiamos, em quem nós fizemos alianças, com quem fizemos alianças, com quem fizemos vínculos, e nos deixaram no momento que mais esperávamos, nos traíram, voltaram as costas, traíram. Isso é fruto do amor se esfriando. Alianças que são facilmente quebradas, desfeitas, vínculos que não duram. É uma sociedade marcada por isso, alianças feitas de papel, vínculos que você tem uns com os outros que não resistem à menor provação. Pessoas que estão com você, pessoas que fizeram alianças com vocês, vínculos, mas são vínculos e alianças condicionais.
na menor das oposições, eles voltam as costas. Por quê? Por causa da inafetividade, da frieza. As pessoas são infiéis. Veja o caso mais drástico da história da humanidade. Judas. Parece que Judas devia estar vivendo nossos tempos. Judas. Jesus o chama para ser um dos 12 apóstolos. Faz uma aliança com ele. Confia a ele parte do ministério messiânico. Confia a tesouraria do colégio apostólico. O que Judas faz? Trai Jesus por 30 moedas de prata. Olha que aliança de papel. Uma aliança que não resistiu a uma provação. Então, quando ele chega com os guardas, dá um beijo em Jesus. Judas, com um beijo traz o Filho do Homem? Nós estamos vendo Judas em nosso meio. Judas, por causa dessa falta de amor, a consequência é a deslealdade. O que está acontecendo, irmão? Você não pode confiar em ninguém nesse mundo. Pessoas que você abre o seu coração, abre a sua vida, deposita confiança, caminha com você, caminha ao seu lado. E na menor das oportunidades, trai você, te apunhala pelas costas, puxa seus tapetes, desfaz o vínculo, quebra a aliança, a troco de nada ou de bem pouco. Simplesmente se endurecem, simplesmente te resistem, simplesmente voltam as costas, não tem palavra, não tem integridade, não tem caráter. Como diz um grande filósofo da era pós-moderna agora, uma sociedade líquida, fluida, não há solidez em nada. Que isso? Quanta gente no seu aparelho celular você já bloqueou? Bloqueado. Outro dia era seu melhor amigo, agora está bloqueado. Nos seus perfis, bloqueados. Você teve que apagar, deletar, pessoas que não olham na sua cara. Desleais, infiéis, traidoras. Se você tem alguém que está do seu lado até o fim, levante a mão e louve a Deus, porque você não vai encontrar isso mais. Segundo fruto da inafetividade, do esfriamento do amor, ódio. E o texto ainda diz, nesse tempo muitos vão se escandalizar, trair e odiar uns aos outros. Odiar-se-ão uns aos outros. Por causa do amor se esfriar, o amor vai ser substituído pelo ódio, raiva. Pessoas hoje são dominadas pelo sentimento de vingança, desejo do mal alheio, pessoas que querem a sua ruína. Que isso, gente? E muitas vezes isso dentro da igreja, não são sinais que se cumpririam somente entre a sociedade pagã, mas ia haver traidores no meio do povo de Deus, e gente com ódio, irmão odiando irmão dentro da igreja, querendo se vingar, desejando que você tropece, querendo sua ruína. Como é que pode isso? Pessoas que torcem contra você, que não se alegram com o seu sucesso, pessoas que se irritam com o seu sucesso, pelo contrário, se alegram, se satisfazem com a sua derrota. É exatamente o que está no Salmo 35, o que aconteceu com Davi. É o cumprimento desse texto. Veja só,
Quando, porém, tropecei, eles se alegraram e se reuniram-se contra mim. Os abjetos que eu não conhecia, dilaceraram-me sem tréguas. E o verso 19, Davi ainda continua: não se alegrem de mim os meus inimigos gratuitos, não pisquem os olhos que sem causa me odeiam. Não é de paz que eles falam, pelo contrário, tramam enganos contra os pacíficos da terra. Davi diz: quando porém tropecei, eles se alegraram e se reuniram contra mim. Nós vivemos um tempo assim, gente. O amor se esfriou de tal maneira que as pessoas têm destilado ódio, desejado mal, trabalhado por vingança. Você tem que se cuidar em cada esquina que sai, em cada e-mail que digita, que envia, em cada contrato que fecha, em cada pessoa que você conhece, porque elas são tomadas de ódio. O que é isso aqui que Jesus está querendo dizer? Esse tempo ia ser marcado por uma inversão de valores tão grande, que pessoas que eram suas amigas, da noite para o dia, iriam se tornar suas inimigas. Uma coisa assustadora, extraordinária. Pessoas que eram suas amigas, você amou, e você tinha vínculos íntimas, do dia para a noite se tornam suas inimigas. Não é questão só que desfazem o vínculo, seguem suas vidas, acaba, se esfria. Não! Elas, além disso ocorrer, se tornam suas inimigas, em razão do amor se esfriar. Veja só que sinal horroroso. Odiar-se-ão uns aos outros, uma sociedade marcada pelo ódio mútuo, pela raiva, pelo desejo de puxar o seu tapete, de rir da sua ruína, se alegrar da sua ruína. Meu Deus, que coisa horrível. Só quem já sentiu isso na pele pode dizer. E às vezes são situações, e acontece com pessoas, que é incompreensível, você não consegue entender porque tal coisa acontece, mas isso está acontecendo. Primeiro seriam infiéis, desleais, depois se tornariam nossas inimigas. Você conhece o sabor do ódio? O sabor de ter o inimigo? Você conhece esse sentimento mais ruim do que você saber que alguém odeia você, que alguém torce contra você, que alguém deseja o seu mal, conspira contra você, maquina, orquestra algo contra você? Isso vem ao seu conhecimento, é o sentimento mais horrível que tem para a alma, é você saber que pessoas tramam contra você, que não manifestam nenhum tipo de afeição, nenhum tipo de amor por você. E pessoas que outrora eram suas amigas, como Davi vai dizer no Salmo 55, de Aitofel, íamos ter juntos, éramos amigos. A ideia ali do Salmo é, jogávamos tênis juntos, trazendo para o dia de hoje, éramos amigos. E Aitofel, tomado de um ódio, sogro de Davi, que corrompe e faz a cabeça do seu filho Absalão para tomar o trono do pai, num golpe de estado. E Davi vai escrever o Salmo 55 dizendo, como é que isso aconteceu? Eu era parceiro, eu era amigo desse homem. Porque o amor de Aitofel se esfriou. O terceiro fruto da inafetividade é a ingratidão. Ingratidão. O texto de 2 Timóteo diz que
o fim seria marcado por isso. Sabe, porém, isso que nos últimos dias, 2 Timóteo 3, virão tempos difíceis, pois os homens serão egoístas. Em outras traduções, amantes de si. Por se esfriar o amor, uma das características, um dos frutos, seria a ingratidão. As pessoas seriam ingratas com você. Elas se esquecerão do bem que você já fez a elas. Você um dia as amou, cuidou delas, se colocou entre elas e o perigo, as defendeu, zelou por suas vidas, proveu a elas recursos, e de repente elas voltam as costas para vocês. Você se lembra de José? José é acusado de violentar a mulher de Potifar, condenado à prisão, à masmorra no Egito. E ele é preso junto com o padeiro e com o copeiro-chefe. Ele é preso com o padeiro e com o copeiro-chefe. José tem um sonho, e é para o copeiro-chefe. Ele tem um sonho que o copeiro vai ser livre do calabouço e vai ser restituído o seu cargo na presença de Faraó. E José diz, quando esse sonho se cumprir, eles todos na cadeia, e você estiver diante de Faraó, ele te restituir o cargo, lembra-te de mim e fala de mim para Faraó. Então o sonho de José se cumpre. Faraó manda tirar o copeiro-chefe da cadeia e restitui o cargo. E ele se apresenta diante de Faraó, mas a Bíblia diz, e o copeiro-chefe se esqueceu de José, não se lembrou de José. Ingratidão. Pessoas ingratas, pessoas que esquecem tudo que você fez. O que você fez para essa filha? O que você fez para o seu filho? Será que esses meninos esqueceram das suas noites de sono? Quantas vezes você deixou de comer para ele comer? Abriu mão das suas finanças, investiu, depositou nele os seus recursos. E agora esses meninos se rebelam, se levantam contra vocês, como se nada tivesse acontecido. O que é isso? Ingratidão. Ou pessoas que você ajudou, que Deus colocou na sua vida, que chegaram descalças, chegaram sofrendo, desprezadas, humilhadas, feridas, e você abriu os braços, abriu sua casa, você acolheu, pregou o Evangelho, você amou, e amou sem reserva, sem nada em troca. E essas pessoas, como com José, te viraram as costas, se esqueceram de todo o bem que você fez. Por quê? Porque o amor está se esfriando e elas se tornam ingratas. E Paulo vai dizer, nos últimos dias as pessoas serão amantes de si, ingratas. O mesmo em Paulo. Meu Deus do céu, tem cabimento alguém fazer alguma coisa com o apóstolo Paulo? O homem mais doce que pisou na terra, mais santo. O homem que mais trabalhou para a causa, que mais plantou igreja, que mais fez discípulos. Um homem que não comia, não dormia, não se vestia, não vivia. Entregava tudo para o reino. Ele é preso em Roma. O tempo da morte dele está chegando. Ele vai descrever as suas últimas palavras. E nas suas últimas palavras, sabe o que ele diz? No meu primeiro julgamento, ninguém compareceu em minha defesa. Por que o autor fez questão de registrar isso? Uma epístola canônica, cheia de doutrina. Porque Paulo estava frustrado. Paulo estava profundamente ferido. Pessoas que eu amei, que eu pastoreei, que eu discipulei, que eu me doei. Agora chegou o dia do meu julgamento. Ninguém compareceu para me defender.
Que coisa mais trágica. A ingratidão é um fruto do esfriamento do amor. Imagina Paulo, porque Paulo, por mais colossal que fosse, era homem, tinha sentimentos. Paulo devia estar se perguntando na prisão, mas o que eu fiz? Eu sempre dei o meu melhor. Será que não tem um capaz de vir e sair em minha defesa? Não, Paulo. É porque o amor se esfriou dessas pessoas. É o que nós estamos vendo hoje. Pessoas infiéis, traidoras, vínculos superficiais, alianças que não resistem nenhuma provação, ódio, de amigas tornam suas inimigas. Ingratidão. A ingratidão é amarga, a ingratidão dói. Irmão, não é fácil viver nesse mundo, não. Principalmente para aqueles que se doam, para aqueles que amam o próximo, para aqueles que contribuem. Você sentir isso na pele é terrível. Mas Jesus disse, o amor de muitos, outras traduções de quase todos, se esfriaria. E estamos falando de gente aqui dentro, gente entre nós, com essas características. A quarto fruto da inefetividade, do esfriamento, é bem irmão dos outros, o egoísmo. Egoísmo. E o texto também diz que, de Timóteo, que nos últimos tempos as pessoas seriam egoístas. É uma geração que pensa só em si e em mais ninguém. Eu estou perplexo, porque eu caminho nos corredores da sociedade. Eu sou um pastor que está presente em biqueiras, favelas, hospitais, presídios, velórios. Eu trafego em todas as camadas da sociedade, no meio da elite, do rico, do pobre, da criança, do jovem. E eu estou perplexo com esse sinal, o egoísmo. E me parece que a pandemia revelou com mais força isso. Sinônimo de egoísmo, um amor exagerado pelos próprios interesses. Um amor, uma tensão exacerbada pelos próprios interesses. Egocentrismo. Egocentrismo. Pessoas egocêntricas, egocentradas, centradas no seu ego. O que é uma pessoa egocêntrica? Indivíduos cujo compromisso e ações estão confiados em si mesmas, ou em si mesmos. Elas são insensíveis às necessidades dos outros. Esse é um fruto do amor se esfriando. Egoístas. A pandemia revelou, cada um por si e Deus por todos. O meu ditado é a outra, cada um por si e Deus por ninguém. Todo mundo tentando livrar o seu, garantir o seu. Uma geração extremamente egocêntrica, centrada em si mesmo, nas suas próprias necessidades, e um descaso com a necessidade alheia absurda. Deixa eu te dizer algo, é impossível que o egoísmo se concilie com o espírito do Evangelho. O Evangelho é o oposto do egoísmo. É inconcebível que um crente seja egoísta, porque a palavra diz, Jesus é claro, dar e dar-se-vos-á.
Paulo vai dizer, mais bem-aventurada coisa é dar do que receber. Jesus, ele mostra o clímax, a antítese do egoísmo em Filipenses 2, que haja em vós, vós quem? Nós, o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, a mesma postura, que sendo em forma de Deus, não julgou por usurpação ser igual a Deus, mas esvaziou a si mesmo, tomando a forma de homem, de servo, e sendo obediente até a morte e morte de cruz. O que esse versículo fala? Que Jesus se esvaziou, abriu mão da sua vontade, da sua glória, para se doar pelo seu povo. E Paulo vai dizer, vocês têm que ter o mesmo sentimento, que é o oposto do egoísmo. O que Jesus disse no Sermão do Monte? Quem tem 2 túnicas, reparta com quem não tem nenhuma. Se pedir para caminhar 1 milha, vai 2 com ele. Bendizei os que te maldizem, orai pelos que vos perseguem e vos maltratam. Fazei pelo próximo aquilo que você gostaria que fosse feito por você. Mas é uma geração extremamente centrada em si. Como que pode? Tem gente morrendo ao nosso lado. Tem gente mais necessitada que nós. Ninguém tem tão pouco que não possa doar. E ninguém tem muito que não possa necessitar. E qual a razão do egoísmo? O esfriamento do amor, a inafetividade. Que coisa horrorosa. E qual que é o resultado da inafetividade? Verso 10, nesse tempo, muitos hão de se escandalizar. Claro. O grego dá a ideia aqui de levar a tropeçar. Escândalo, mau testemunho. Essa composição que a sociedade ia entrar, essa configuração, essa frieza exacerbada, generalizada, ia promover escândalos. Pessoas envolvimentos com relações reprováveis, envolvimento com negócios sujos, envolvimento com pecados sexuais, envergonhariam o nome de Cristo. Esse esfriamento traria isso, escândalos, tropeços. E Jesus disse em Mateus 18:7, ai do mundo por causa dos escândalos. Mas é mister que venham os escândalos, é necessário. Mas Jesus pronuncia um oráculo de maldição, ai do mundo por causa dos escândalos. Essa geração fria, essa inafetividade, produziria escândalos. E qual é a causa da inafetividade? O que tornaria as pessoas tão frias? Isso aqui, eu não estou fazendo uma narrativa do que vai acontecer daqui 100 anos. Eu estou reproduzindo o que você vê na televisão, no seu bairro, na sua sala de aula e até dentro da igreja. O que causa a inafetividade? O que deixa essas pessoas desse jeito? O verso 12 responde, e por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. O aumento desenfreado do pecado. Sabe o que aconteceria?
As pessoas do fim, veja só, não é só o aumento exacerbado da iniquidade, que é o que você está vendo. A nossa sociedade está bebendo iniquidade igual água. Mas não é só isso o problema. Onde que o peixe vive? Dentro da água. Mas o peixe não tem noção do quanto ele está molhado, do quanto ele está imergido na água. A questão aqui é que as pessoas se tornariam insensíveis ao pecado. Elas se envolveriam de forma tamanha com o pecado que elas nem perceberiam o quão envolvidas com o pecado. E isso faz o amor se esfriar. Olha só o que Hebreus 3 diz: tende cuidado, irmãos, jamais aconteça ocorrer entre qualquer um de vós um coração perverso e incrédulo, para que te afaste do Deus vivo. Pelo contrário, não deixa. Exorta-vos mutuamente cada dia durante o tempo que se chama hoje, a fim de que nenhum de vós se endureça, se torne insensível pelo engano do pecado. Entendeu? O pecado endurece, torna o coração insensível. E as pessoas estão praticando isso por quê? Elas estão tão ladeadas pela iniquidade, o pecado está tão estampado em nossa sociedade, nós temos tanto contato com o pecado, que às vezes ele está nos afetando sem que percebamos. E a iniquidade vai entrando pelas janelas dos olhos, as portas dos ouvidos, vai entrando nos nossos sentidos, vai nos inundando, vai nos seduzindo, vai nos manchando, e nós nem percebemos. E esse multiplicar, essa insensibilidade quanto ao pecado, faz o amor se esfriar. Isso que as pessoas nem percebem o quão egoístas são, o quão infiéis são, quão odiosas estão, quão egoístas são. Elas não percebem, porque se tornaram insensíveis, banhada de iniquidade qual estão. Isso é o pecado, gente. E Hebreus diz, cuidado para que vocês não se endureçam pelo pecado. E se tornam essas pessoas frias, indiferentes. Nós não podemos permitir isso. Eu, como pastor desta igreja, tenho que fazer tripas coração para isso não acontecer. Esse não é o espírito do povo de Deus. João 13:35, que o pastor Cunha abriu aqui, é o oposto desse sinal do fim. Nisto, Jesus disse, nisto conhecereis que sois meus discípulos. Vocês serão conhecidos por essa marca, o amor com que amais uns aos outros. É isso que distingue o discípulo de Cristo dos demais cidadãos da terra, o amor com que ele ama, é o afeto, é o contrário. Essa marca do fim, essa profecia, esse sinal, nós não podemos dar o luxo de deixá-lo cumprir entre nós. A inafetividade, o esfriar do amor, porque é contrário a posição da igreja, o espírito da igreja. Nisto sereis conhecidos como os meus discípulos. Nisto conhecereis que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Paulo vai dizer, o amor não faz mal ao próximo, de sorte que o cumprimento da lei é o amor. Sobretudo, revestivos do amor, que é o vínculo da perfeição. Paulo vai dizer, a ninguém devais coisa alguma, a não ser o amor com que devais amar uns aos outros. Toda a lei se cumpre nessa palavra, amará o teu próximo como a ti mesmo.
O amor é a marca do cristão, a marca da igreja, a marca do povo de Deus. Nós somos a agência do amor, e nós não podemos permitir tal coisa. Um esfriamento entre os irmãos, uma morosidade entre os irmãos, um descaso com o sofrimento dos irmãos, uma falta de abraço, uma falta de alegria, de sorriso, de pulo, de júbilo, de gozo. Não, entre o povo de Deus, na tenda do justo houve-se júbilo, louvores, alegria, amor, vínculos. Nossos cultos têm que ser recheados de entusiasmo, nossos cantos têm que ser entoados com alegria de coração, nossas relações têm que ser sólidas, maciças, inquebráveis, duradouras, profundas. Sobretudo tenhais ardente amor uns para com os outros, porque o amor cobre a multidão de pecados. É um amor ardente, é um amor pronto a dar a vida. Não é deixar de olhar na cara do irmão porque deve R$150. É um amor. Hoje me alegrei porque disseram: vamos à casa do Senhor. Uma das marcas do verdadeiro crente em 1 João é: quem ama seu irmão anda na luz, sabe para onde vai. Amor aos irmãos é marca do salvo. Quem odeia o seu irmão está em trevas e nunca viu a luz, porque as trevas lhe cegaram os olhos. É o amor. Agora o fim. Qual o remédio para a inafetividade? O esfriamento. Verso 13. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. Qual o remédio? Como prevalecer sobre tudo isso? O que o texto diz? E aquele que perseverar, é como se essas ondas viessem sobre a terra e cobrissem toda ela, essas ondas de escuridão, ondas de iniquidade, ondas de ódio, ondas de infidelidade, ondas de esfriamento, e Jesus disse: resistam, suportem, lutem. E aquele que perseverar, resistir, não ceda ao esfriamento, não ceda ao ódio, não ceda à tentação de se vingar, não ceda ao desejo de trair. É o que o escritor aos Hebreus diz: exortai-vos uns aos outros durante o tempo que se chama hoje, a fim de que ninguém endureça pelo engano do pecado. Aquele que está de pé, cuide para que não caia. Jesus está mandando vigiar, lutar. Estaremos sujeitos a essas ondas, a esse assédio, a essas setas. Seremos tentados a sucumbir, mas Jesus diz: persevera, resiste. Isso o texto diz: aquele que perseverar até o fim será salvo. Sabemos que há salvos, que haverão salvos. Se existe salvos, se haverão salvos, se existiram salvos, é porque perseveraram. Então é porque há essa possibilidade. Vamos resistir à inafetividade. O espírito natalino pode ter acabado para eles, para nós não. Além de não acabar, tem um significado muito mais elevado: a encarnação do Senhor. As comemorações para nós têm significado. O dia do aniversário do seu filho, não esqueça, não passe em branco. Abrace seu filho, você é o presente do papai. Abrace-o, lembre-o, comemore, festeje esse dia. O seu casamento, não esqueça, é a data mais sublime da sua vida depois da conversão. Você se tornou uma só carne com a sua mulher.
ela é sua amada, sua querida, o seu amado, o seu querido. Valorize esse dia. Não faça de sua mulher só um objeto sexual, que é fruto da inafetividade, a lascívia. Não. Diálogo, carinho, respeito. Isso é muito maior que sexo. Romantismo. Crie amizades sólidas. Faça amigos. Não espere que eles venham fazer. Faça você. Faça como aqueles 3 valentes que arriscaram a vida por Davi. Faça como Itai, fiel até o fim com Davi. Faça como Jonatas, morreu na batalha com uma aliança inquebrável com Davi. Faça vínculos com a sua igreja local. Não saia falando mal dos seus pastores, da sua igreja por qualquer coisa. Supere os obstáculos antes que sejamos pegos pela inafetividade. Vamos começar? Quer ver? Eu vou te dar umas dicas, eu já encerro. Não fica bravo comigo não. Se o seu amor se esfriar, você está com raiva de mim. Como que eu quebro isso? Escreve uma mensagem bonita, gostosa. Manda para a pessoa que você ama. Ou grava um áudio. Elogiando, se declarando para alguém. Manda. Ou uma mensagem só que serve para 20. Manda. Amanhã cedo, vai ali na Major Nicásio. Leva a coitadinha para comer um pastel. Compra um botão de rosa para ela aqui, no City Posto. E na segunda-feira vai na Patrícia Flor e compra um buquê de 200 conto. Que ela merece. Faz um almoço amanhã, aquela mesa bonita. Chama gente que você ama. O que você trazer? Não traz nada. Você é o presente. Vem. Senta e fica vendo isso comer. Come, meu filho, é para você. Vai na casa do fulano, toque, toque, toque. Você? Sim, sou eu. Que posso te ajudar? Vim te dar um abraço. Já chama a ambulância, que ela vai morrer do coração. Vai. Faz isso, gente. Telefona. Lembra antes? Faz um DDD. Um DDI. Alô? É de Franca. Franca? É, fulano. Fulano? Ah, fulano. O que foi, fulano? Vim aqui te desejar felicidades, bom trabalho. Conta comigo. Estou longe, mas posso orar por você. Vamos fazer isso. Abra sua casa. Faz um jantar. Vai num hospital, se tem alguém, visita. Vai num asilo. Faz o que for possível, mas demonstra afeto. Não, pastor, o senhor está mandando ir muito longe. Ah, é verdade. Está vendo essa que está do teu lado? Não olha para ela não. É ela. Talvez são seus filhos. Seja homem e fala, pede, filho, perdoa o papai, o cabeçudo do papai. Nunca mais o papai vai falar as coisas que falou, vai tratar você como trata. Amanhã o papai vai acordar cedo e passear com você. Os irmãos, fulano, nada não, mas estou aqui, conta comigo. Amém? Vamos fechar os olhos e curvar nossa cabeça.